Então, boa tarde. A gente vai iniciar hoje esse nosso encontro para falar sobre o resumo do livro O Corpo Guarda as Marcas, ou The Body Keeps the Score, do Dr. Bessel van der Kolk. Esse livro é um dos principais referenciais, é um marco no estudo de trauma, porque ele traz recursos que as pessoas não falavam antes. Tá? A gente vai ver aqui ao longo do livro. Além do estudo dele, ele tem, o Dr. Bessel, um instituto de pesquisa sobre o trauma nos Estados Unidos, e então eles fazem realmente várias pesquisas mesmo, coisa séria, né? Tem os profissionais envolvidos, tem vínculo com outras instituições, e é muito bacana, porque ele é uma pessoa aberta nesse caso aí de ir do físico ao espiritual, testando e validando ou não, né? Vários tipos de abordagens, vários tipos de recursos, e assim, até de outras culturas, não só da racionalidade médica ocidental, né, de outras racionalidades médicas também. Então, eu vou fazer uma leitura junto com vocês, tá, pra gente poder, e aí no final a gente abre um pouquinho para vocês tirarem dúvidas, então eu sugiro que vocês vão anotando as dúvidas ao longo do processo, tá bom? Então esse livro, O Corpo Guarda as Marcas, traduzido, né, para o português, do Bessel van der Kolk, ele é uma obra pioneira que explora profundamente o fenômeno do trauma e suas implicações na vida das pessoas. O autor, um renomado especialista no campo da psiquiatria, apresenta uma abordagem inovadora e abrangente sobre como o trauma afeta o cérebro, o corpo e as relações, oferecendo insights valiosos para a compreensão e o tratamento dessa condição tão complexa. Então é bacana porque ele une cérebro, corpo, emoções também e relações, né? Antes tinha um pouco de abordagem do trauma, algo mais emocional, uma coisa levada até para o lado meio moral, meio, né? Então não se falava tanto assim de corpo envolvido no trauma quanto a partir dessa obra aqui, que se não me engano é de 2014, tá? Então aí tem uns 10 anos. E ele ainda não tinha, só um adendo, ele não tinha entrado em contato ainda, o Dr. Bessel, com outras abordagens que a gente tem visto até na formação, como o IFS, outras abordagens mais relacionais, mais sistêmicas, né, polivagal, tal. Aqui ele está fazendo um estudo ainda com outras abordagens, que são válidas, também são interessantes, mas depois a gente também, ele começa a ir até mais para esse outro lado, dessas outras abordagens. Tem ARC, que a gente viu naquele PDF sobre recuperação de crianças em situações de abuso, né, e de catástrofe em relação ao trauma. Então ali eu trouxe outras abordagens que ele também veio trazendo, porque o foco dele vai ser prevenção. O foco dele vai ser trabalhar, né, com coletivos, com comunidades, prevenindo principalmente o que ele chamou de trauma desenvolvimental, que é esse trauma, principalmente o relacional, que é o trauma complexo, no período de desenvolvimento da criança, né? Então tem muitas coisas implicadas e até as estruturas cerebrais podem ser modificadas com esse impacto do estresse. E existem pesquisas hoje sólidas, científicas, tudo sobre isso. Tá bom? Então, assim, o segundo slide, o que é o trauma? O trauma, ele é uma resposta emocional e fisiológica também, intensa a um evento ou série de eventos profundamente perturbadores, que podem causar danos duradouros no indivíduo, duradouros mesmo, né? Pode impactar o resto da vida da pessoa. Então, não é só emocional, é um trauma também que vai impactar a parte fisiológica. E todos os neurotransmissores, hormônios, parte imunológica, tudo envolvido, né? Esse tipo de vivência envolve sentimentos de medo, desamparo, principalmente o desamparo, tá? E horror, terror, né? Deixando marcas profundas no corpo e na mente da pessoa. O trauma, ele pode ter diferentes origens, como abusos físicos, abusos emocionais ou sexuais, negligência, porque a gente esquece dela, e ela é o que mais traumatiza praticamente. A negligência não é o que mais traumatiza, mas ela é mais difícil até de trabalhar do que o abuso. Acidentes, desastres naturais, guerras e outras situações que ameaçam a integridade física e psicológica. Então, assim, o trauma, ele não é o evento em si,
mas ele é como a pessoa vive aquele evento, no sentido dela perceber, o próprio organismo perceber ali uma ameaça aterradora, né? Tanto física quanto psicológica, algo que realmente possa levar essa pessoa à morte, ou ela testemunhar outros em situação limítrofe também, situação assim, de vida ou morte, tá? Então o trauma não é só a minha percepção da minha experiência comigo. Eu posso também ficar traumatizado com o que eu testemunho, tá? Isso é importante, porque também vai impactar na minha neurofisiologia, aquela tensão de assistir, aquele nível de estresse absurdo, aquela sobrecarga de assistir aquele evento com outras pessoas, ainda mais se eu tiver um vínculo, né? Então, tem empatia, os neurônios espelhos e tudo isso. Essa experiência traumática acarreta uma... Olha só que importante isso, gente. Foca aqui comigo. Essa experiência traumática acarreta, e esse é o pulo do gato, tá? A grande chave. Acarreta uma ruptura no senso de segurança e confiança da vítima, tá? Então, a gente tem um senso ali de centramento, de segurança, de confiança. A experiência traumática, eu vou chamar mais de experiência traumática, né? Porque é muito de cada um, é essa sensação de ruptura dessa segurança, dessa confiança, desse senso de segurança e confiança, tá? Quando tem uma ruptura disso, impactando sua capacidade de lidar com o estresse e de se conectar com outras pessoas. Porque é óbvio, se você rompe ali o seu senso de segurança e confiança, como que você vai relaxar para se conectar com outros gatilhos desafiadores ou com outras pessoas que também já podem te dar gatilhos desafiadores, né? Então, ele faz um fechamento. O trauma, ele te traz uma contração, né? Ele te fecha. Inclusive, para as relações, para o mundo, para os prazeres, né? Essa figura retrata bastante, né? Não sei se vocês estão vendo aí, acompanhando. É uma moça abraçando, né, algo ali que é importante para ela, parece ter alguém por trás também, enfim. E ela tá ali com várias garras, né? Tentando segurar aquele pouco ali e com uma cara de desamparo, de desespero. Essa palavra desamparo é importante vocês gravarem, tá? Para a questão do trauma, porque é o que mais fica, é o desamparo, e depois a questão da vergonha tóxica, e que fica ali reloading. Você fica naquele ciclo de tudo que vai te dar vergonha tóxica, ou tudo que vai beirar sensações de desamparo e ficar disparando o trauma, a reviver o trauma. A gente vai ver isso melhor mais para frente. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Então, aqui o terceiro slide, a gente tem esse cérebro aí, supostamente com uma amígdala lá dentro, né, que é o nosso sensor de perigo. Então, como o trauma afeta o cérebro? O trauma tem profundos impactos sobre o cérebro, afetando estruturas e funções essenciais. Então, o trauma, gente, o impacto dele pode afetar também estruturas, não é só função. Isso é muito importante. Pesquisas mostram que eventos traumáticos podem levar a alterações na atividade cerebral, especialmente nas áreas responsáveis pelo processamento emocional, memória e resposta ao estresse. Então, as 3 áreas mais afetadas: processamento emocional, sistema límbico, memória também ali, e resposta ao estresse, que aí vai envolver todo o cérebro e todo o organismo, né? Essa desregulação neurológica pode resultar em dificuldades de concentração, olha o TDAH aí, problemas de memória, olha o TDAH aí também, hiperreatividade, né, TDAH, e dificuldade em controlar emoções, TDAH, né? Então, olha só, minha pergunta inicial que foi feita aqui, sobre essa questão da gente ter, principalmente superdotado, e fica essa suspeita. Ah, é trauma ou TDAH, porque os sintomas são muito parecidos. Vou repetir aqui. A desregulação neurológica, né, devido ao trauma, ela pode acarretar dificuldade de concentração, problemas de memória, hiperreatividade, ou hipo também, tá? Quando a pessoa desiste, pode dar hipo também, depressão, né, e tudo, e dificuldade em controlar as emoções, a pessoa fica descontrolada, tudo é gatilho, ou o que tem que estimular não estimula, o que não deveria estimular dá uma hiperreação, a pessoa tem uma reação que parece
é uma coisa assim desproporcional. Então fica tudo muito doido, né? E a pessoa vive isso e ainda fica ativando mais vergonha, porque é automático, é subcortical, já está no corpo, ela não tem controle, e fica ativando muita vergonha, o que piora toda a situação, continua gerando esse ciclo, tá? Porque aí continua gerando a sensação da ameaça de desamparo. Se eu tô descontrolado, as pessoas vão me ver descontrolado. Eu vou ficar com mais vergonha disso. E a vergonha, ela traz uma sensação de que eu posso ser excluído. Se eu posso ser excluído, eu vou ficar desamparado. Então, de novo, eu caio no desamparo, que para a experiência humana, que é um ser que foi feito para sobreviver em conexão com os mamíferos, o desamparo para o ser humano, por si só, ele já é uma ameaça de morte absurda. Já é quase viver a própria morte, né? Quando a gente fica desamparado. Isso biologicamente falando, não é só psicologicamente, você não precisa ter uma compreensão disso. Isso, o próprio corpo já vive isso, ainda mais se a gente for contar com ancestralidade, né? Com epigenética, que são as experiências no nosso corpo, no nosso DNA, ativado pelo ambiente dos nossos ancestrais, né? As histórias que a gente carrega e as histórias que estão sendo ativadas aqui pelos estímulos. Então, indivíduos que sofreram traumas, observa-se, olha só, uma redução no volume do hipocampo, onde tem todo esse processamento de informação de memória e sensorial, estrutura crucial para a formação de memórias e a regulação do estresse. O hipocampo, ele é o nosso regulador, nosso filtro, ele que vê o que fica, o que vai, né, ali, ele que vai fazer esse filtro mesmo, essas escolhas ali como é que ele vai organizar a memória, né, a memória curto e longo prazo. Além disso, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico e o controle de impulsos, córtex pré-frontal, responsável pelo nosso raciocínio lógico e pelo controle dos nossos impulsos, todo o nosso planejamento, todas as nossas funções executivas, também pode apresentar diminuição de atividade e volume. Então, o córtex ele também vai ficando com menos atividade, menos volume, vai afetando a estrutura, né? Ou seja, a pessoa que sofre muito trauma diversas vezes, ela vai ficando com tudo isso daí bem avariado, né? Fica tudo bem impactado. E a tendência de ter sintomas de TDAH, de fuga ali, de memória, de atenção, uma diferença ali de regulação de energia é muito grande. A tendência de ter esse TDAH não genético, né, e sim, vamos supor, adquirido, é muito grande. Isso prejudica a capacidade da pessoa de processar racionalmente as experiências traumáticas e regular suas respostas emocionais. Então, quanto mais cedo, mais vezes se tem experiências assim, né? Se o cérebro está em desenvolvimento, todo o organismo ali está em desenvolvimento, é claro que vai dar mais possibilidade de ficar dessa forma aqui, né? Com dificuldade de processar racionalmente, a criança já tem dificuldade de verbalizar certas coisas, certas emoções, de processar ali. E aí vai ficando cada vez com mais dificuldade de acessar isso e de dar ali um processamento mais racional a essas experiências, de controlar e de regular as respostas a isso, né, do repertório se ampliando. Pelo contrário, aquele repertório vai se reduzindo, vai ficando mais rígido por causa do medo, né, da sensação de ameaça. Então vai ficando uma rigidez e um repertório curto. Nosso objetivo com essa formação e todo o nosso autotrabalho, por isso que eu chamo vocês para as práticas também. Essa prática que eu vou dar logo depois da formação aqui. É importante vocês priorizarem esses momentos e também os momentos individuais na terapia, o que vocês puderem. Essa atividade da vida também, né, que vocês puderem fazer para ajudar a regular e reprocessar tudo isso. Porque é muito importante a gente ter essa prática, essas experiências aí de sair da sensação de desamparo e criando segurança, centramento e principalmente aumentar o nosso repertório que o trauma encurta, tá? E aí a gente vai falar aqui no próximo slide dos sintomas do trauma. Sintomas principais do trauma, e aqui a gente não está falando só do trauma complexo, do trauma em geral, tá? Até o trauma mais simples, assim, pontual, de algum evento,
Mas geralmente a pessoa, isso tem estudos depois também, só um adendo aqui, que geralmente pessoas que têm um estresse pós-traumático, por exemplo, desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático por um evento único, caiu de avião, um roubo, alguma coisa, um evento único. Geralmente as pessoas que desenvolvem sintomas de transtorno de estresse pós-traumático são pessoas que já sofreram outros tipos de desregulação, de insegurança na infância, de vínculos, etc., porque elas não conseguiram acessar um repertório para se regular mais rápido ali. Porque o trauma é o que a pessoa experiencia, como ela se regula, o repertório que ela tem, e não o evento em si. Então, assim, o importante, a gente acaba ficando menos vulnerável quando a gente sabe disso, porque a gente pode equipar nossas crianças de repertório e a gente também, né? Então, sintomas de trauma aqui, tanto o trauma simples quanto o complexo, um pouco misturado, tá? Flashbacks, o que são flashbacks? A pessoa revive, gente, olha que importante isso. Foca aqui comigo. Eu sei que vocês estão com o ambiente aí muito, né, em torno, mas foca essa parte aqui comigo. Os flashbacks, eles são revivência intensa do evento traumático. Ou seja, quando uma pessoa tem uma reação over com a gente fala, nossa, aquela pessoa gritou comigo, nossa, aquela pessoa quase desmaiou, nossa, aquela pessoa teve uma crise por causa de nada. Não é por causa de nada. Com certeza ali teve algum estímulo que para ela, para o sistema daquela pessoa foi ameaçador e ela reviveu um trauma como real. Aquela memória passada, ela volta, né? Ela tá ali no corpo e a pessoa revive aquela cena. Não precisa ser nenhuma cena mental, tá? Pode ser uma sensação corporal, como se ela estivesse no momento do trauma e aquilo fosse real. No momento do trauma. Para ela, não é passado. Para ela, é real e é presente. Olha a importância disso e como que a gente dissocia, né? Então, isso tem tanto no trauma simples, supostamente simples, que para mim simples não tem nada, mas é quando baseado em um evento, quanto trauma complexo, que é recorrente, vários eventos, tem a ver com relacionamento, algo mais profundo. Esses flashbacks acontecem nos dois. Sendo que no trauma complexo, ele acontece mais com questões emocionais também. Não só com o cheiro, com algum estímulo visual, com você ir para um ambiente onde a coisa ficou parecido com o que aconteceu. Não, o flashback no trauma complexo relacional ou desenvolvimental, ele também tem a ver com emoções. Quando alguém, ou com tom de voz, alguém fala em um tom de voz contigo e você tem vontade de gritar com a pessoa, ou você tem vontade de desmaiar, ou você fica tonto, só por causa do tom de voz. Ou só por causa de uma coisa que a pessoa fala, ou só por causa de uma emoção que foi disparada em você. Tá? Nem sempre isso acontece isso acontece mais com o trauma complexo. Essa questão dos flashbacks emocionais. A gente tem pesadelos recorrentes, isso quando uma pessoa está já há muito tempo em vários tipos de trauma, ou trauma complexo relacional, nem sempre esses pesadelos recorrentes eles vêm, então, né, geralmente é quando acontece mais algum gatilho, algo que puxa de novo aquela memória traumática, né, não fica direto. Aí por isso que parece que não é tanto sintoma, mas né, principalmente quando tem algum gatilho emocional ou algum gatilho físico. Hipervigilância é um estado constante de alerta, de tensão. Dificuldade, isso aí, né, acho que eu nem vou entrar tanto na hipervigilância, porque isso a gente já sabe, a pessoa tem um radar, ela vira um radar, e nem sempre se dá conta disso, né, só da pessoa, por exemplo, no caso aí do que fica parecido com TDAH, ou um TDAH traumatizado, né, só da pessoa ter que ficar radar, olhando, observando o próprio corpo, ela não pensa para fazer isso, tá, gente, é importante, ela não pensa para fazer isso. O próprio corpo fica em alerta, olhando em volta onde é que está o perigo. Igual quando a gente sai na rua e a rua, sei lá, a gente sabe que acabou de acontecer um assalto, é a mesma sensação. Ou quando estava no Covid, você fica olhando quem está de máscara, quem não está de máscara. Essa é a hipervigilância que a pessoa com trauma fica. E nem se dá conta, porque é tão automático, é tão sutil já nela, que para ela é normal ela ficar vivendo assim. Ela vai para os ambientes e não consegue nem prestar atenção no que você fala, às vezes. Não consegue, parece até, né, um estado mais do TE, do autismo. E não consegue prestar atenção no que ela precisa focar.
E se uma criança, seja com trauma, seja com TDAH com trauma, tá dentro da sala de aula, e a sala de aula para ela é um ambiente onde ela teve algum tipo de experiência traumática, ou desconfortável, ou bullying, ou ela não foi compreendida, ou ela foi exposta de uma forma ruim, e ali ficou, enfim, qualquer experiência ruim que tenha marcado ela, principalmente no corpo, obviamente que ela vai estar na sala de aula hipervigilante. Ela não vai estar relaxada, seja para aprender, para prestar atenção, para responder, e principalmente para focar no que é preciso que ela olhe ali no livro, no que é preciso que ela aprenda, a mente dela vai estar viajando. Seja no caso do superdotado por algo mais imaginativo, seja, né, alguém com trauma ou viajando ali nos perigos. E às vezes, olha como é que se mistura isso, né? Se a pessoa tem várias condições ao mesmo tempo. Por causa dos perigos, ela pode usar a imaginação e viajar. Então não significa também que o superdotado não está ali traumatizado usando a parte da sobreestabilidade imaginativa e viajando em Nárnia, até para se proteger também, não é só a imaginação. Pode sim acontecer os dois ao mesmo tempo, tá? Isso é uma observação mais minha, da minha prática, tanto clínica, profissional, pessoal, né, com familiares também. Então tem essa dificuldade de concentração. Problemas de memória, né, a gente já viu aqui a questão do hipocampo, dos filtros, né, e principalmente essa questão da memória operacional, essa memória que precisa ali ser mais automática, né, tem gente que tem uma amiga que é neuropsicóloga estudando sobre a questão da memória episódica, até para a questão de memória a longo prazo, vai ficando confuso isso, né, claro que pessoas que têm TEA, pessoas que têm superdotação, isso modifica um pouco, porque tem uma intensidade maior e até para guardar essas informações é diferente. Então tem vários estudos sobre isso, mas algo também incipiente, assim, se a gente for parar para pensar, precisa aprofundar muito mais nesse campo aí, no caso das neurodivergências, tá? Junto aqui com o trauma. Irritabilidade, explosões de raiva, acho que eu nem preciso falar, né, em função dos gatilhos e da pessoa ter flashbacks principalmente, mas às vezes ela fica com partes muito irritáveis, muito explosivas, percebendo injustiça e ameaça em tudo e em todos, muito difícil, às vezes só regulando com uma medicação, com algo natural para começar, mas se não der, gente, é medicação mesmo, fazer o quê? O canabidiol também tem ajudado muito nessa parte da irritabilidade de explosão, tá? Então é uma carta na manga que a gente tem, porque a gente já tem um sistema endocannabinoide dentro da gente, né? Então, assim, nosso sistema já tem receptores para o canabidiol, então eu acho mais interessante, porque ele oferece aí possibilidade anti-inflamatória, porque a pessoa com trauma fica inflamada, né? A hipervigilância, ela traz uma inflamação, né? Tanto em termos de ação do organismo, quanto em termos de gastar energia com isso e diminuir a imunidade, né? E ansiedade e depressão, também acho que é uma coisa que não precisa muito falar, lógico que vai estar muito ativado para estar sempre ansioso, preocupado com tudo, preocupado com todos, com o futuro, essa sensação de não ter controle ou de perder o controle. A depressão, porque a pessoa vai ficando se sentindo impotente, principalmente diante de todos esses sintomas e de não conseguir mais se relacionar tão bem consigo nem com as pessoas, então vai causando uma falta de sentido, né? E a pessoa vai ficando tanto hiper quanto hipo, em termos de energia, tá? A ansiedade vai dando hiper e a depressão vai dando um hipo, né? Falta energia. E aí a questão toda dos neurotransmissores, né? Que eu não vou entrar no mérito aqui hoje, que vai afetando tudo isso. E uma coisa depois afeta a outra, né? Vai virando um ciclo, que uma coisa vai afetando a outra. A gente precisa cortar esse ciclo, né? Seja através do físico, do emocional, do espiritual, a meu ver. Por isso que eu falo da gente fazer um programa integrado, né? Esse método COCRI, que eu coloquei o nome de Conexão Criativa Avançada, para a gente trabalhar a vida pessoal, familiar, relacional, profissional, espiritual, para a gente poder e também criar um estilo de vida melhor para cada pessoa, é muito individual isso, para a gente poder exatamente estar recuperando esse trauma, esse estresse, esse estado de estresse e trauma como um todo, porque não adianta a gente ver só uma área da vida, tá? Mas às vezes a gente precisa priorizar uma para começar. Isso que vocês vão atender e trabalhar cada vez mais com isso é priorizar, às vezes, uma área para começar, mas tendo a visão global. Vai precisar trabalhar todas as áreas da vida, porque uma vai ativar e desativar, né, e implicar na outra.
E a gente tem os sintomas de estresse pós-traumático também, né, que vai causar muita evitação das situações relacionadas ao trauma, né? Os sintomas de estresse pós-traumático são muito esses aí que a gente está vendo, tá? Aí acima, mas tem essa questão muito da evitação. Evita estímulo, evita pessoas, evita lugares, tudo que pode ficar parecido vai evitando, ou seja, vai fechando, vai contraindo, vai diminuindo o repertório mais ainda, né? E fora, assim, ou evita, ou se estiver perto do gatilho, se descontrola, explode e fica com mais vergonha tóxica, e aí vai contrair mais ainda. Por isso que começa a evitar cada vez mais, tá? Porque a exposição é muito ameaçadora. A exposição, quando não se tem recursos claros, repetindo, a exposição, quando não se tem recursos claros e apoio, ela se torna muito ameaçadora. Então, a pessoa vai fechando cada vez mais, tá? Gente, isso aqui eu tô trazendo para vocês, assim, informação de ponta, informação de fora do Brasil, que praticamente não tem aqui. Infelizmente, a gente precisa disseminar esse conhecimento. Alguns profissionais têm falado por aí, eu tenho visto uns cursos, mas eu não sei o nível de profundidade, de abertura, como é que está sendo. Tá? Eu vi alguns, mas assim, eu estou tentando ampliar ao máximo para vocês e contextualizando também, né? De que aqui, por exemplo, ele fala de algumas terapias, mas ele não se encerra aqui. O Bessel van der Kolk, eu acompanho ele até hoje. Então, ele já envolveu várias outras terapias nas pesquisas dele, nos processos, na prioridade, inclusive, dele, da formação que ele tem de transtornos de estresse. Ele tem uma formação longa, carésimo, mas que vai falar de todas as terapias, assim, da maior parte das terapias e de recursos para lidar com estresse. E aí só que aí ele coloca, cada vez que ele faz as pesquisas, cada vez que ele amplia isso, ele prioriza certas abordagens, tá? E as últimas abordagens que eu vi ele priorizando incluía o IFS, por isso que eu também estou dando tanta ênfase nos sistemas familiares internos na polivagal aqui pra gente, tá? Porque também faz parte dos estudos dele. E tem umas 2 outras terapias, que é Smart e ARC, que também trabalha bem parecido com o IFS, mas para trabalhar criança, também envolvendo muito os pais, a família e ritmos com as crianças, brincadeiras, né, para elas voltarem a estabilizar o sistema nervoso. Então, a gente vai passar para essa outra parte aqui, que o que está acarretando aí o trauma, né? Que áreas ele prejudica mais? Em que ele vai impactar? A gente tem problemas de relacionamento. O trauma pode levar a dificuldades em manter relacionamentos saudáveis e um sentimento de isolamento, por tudo isso que a gente comentou. Se vocês estiverem com dificuldade de me ouvir ou de acompanhar qualquer coisa, levanta a mão, tá? Dificuldades profissionais, as consequências do trauma podem comprometer a capacidade de manter empregos estáveis e produtivos. Comportamentos prejudiciais, algumas pessoas com trauma recorrem a comportamentos nocivos, como abuso de substâncias, automutilação, tudo na tentativa de regular, gente, inclusive neurotransmissores, tá? É tudo muito corporal também, ou principalmente, né? Impacto na autoestima, o trauma ele pode comprometer a autoestima da pessoa e sua capacidade de confiar nos outros. E aí uma coisa depois vai impactando na outra. Quanto maior o isolamento, pior fica a autoestima, porque você não tem também um feedback negativo, mas também você não tem um feedback positivo. Você não se arrisca, entendeu? Problemas na saúde física, o trauma não tratado pode aumentar o risco de doenças físicas, cardíacas, digestivas e distúrbios do sono, principalmente, claro que qualquer outra, tá? Porque a gente sabe hoje do impacto do estresse no organismo, para qualquer doença, para desenvolvimento, né, de qualquer adoecimento. E os transtornos mentais, trauma pode acarretar problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e TEPT. Geralmente acarreta, tá, gente? O não tratado acarreta. E aí depois eu vou consertar esse slide aqui para colocar embaixo, ou vou colocar outros aqui, né? O meu toque, né? O perfeccionismo, que ficou esse buraco quando eu imprimi. Quando eu fiz, estava direitinho em cima do outro. Aí quando eu coloquei para fazer o PDF, ficou assim. Mas depois eu corrijo lá, tá? Para o nosso drive. E aí a gente vai falar agora sobre o tratamento do trauma. Tem esse moço meditando aí, porque o Bessel van der Kolk, ele deu muita ênfase à meditação, sabe, gente? Eu achei bem bacana isso.
Só que não é qualquer meditação. É importante a gente ver isso, tá? Como a gente estava vendo das outras vezes. O tratamento do trauma é um processo complexo e multifacetado, que requer uma abordagem abrangente e personalizada, óbvio, né? Não dá para generalizar nesse caso aqui. Cada um tem uma história, uma reação, uma epigenética, repertórios já intrínsecos. Então, a gente vai ver os recursos e vai construir também outros. Bessel van der Kolk enfatiza que não existe uma solução única para todos os casos, é importante, né? Eu enfatizo muito o IFS, mas ele não é, assim, para todos os casos, não precisa começar só com ele não é a única coisa. Eu só acho ele bem amplo e seguro, por isso que eu falo mais, e porque ele também fala, né, ultimamente. E eu caminho, então ele não é, né, não existe uma solução única para todos os casos, e o caminho para a cura envolve uma combinação de diferentes técnicas e terapias. Isso que é legal. É o que a gente já faz, né? A gente faz muito isso nos nossos encontros, nas práticas, e que espero que vocês continuem fazendo, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional de vocês. Que vocês misturem, ampliem, usem as técnicas conforme que for necessário ali do caso concreto ali na frente de vocês, né? E um que tem aquela frase lá que eu não vou saber repetir exatamente agora, que eu acho linda, que é: domine todas as técnicas, todas as práticas, todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? E só de conectar ali, o que tiver que vir, intuitivamente vem. No caso, o IFS ele tem uma explicação bacana para isso, porque na verdade é o self, né? Você centrar em quem você é de verdade ali, o que cura. Porque você vai estar ajudando o outro a ressintonizar o próprio self. É como se fosse uma estação de rádio e você está ajudando ali a alinhar a frequência. Né? Então, se você está ali no self como terapeuta, como condutor ali, como guia de, né, um workshop, uma meditação, ou consultor, se você está mais no self, você ajuda o outro a direcionar e afinar a estação de rádio dele chegar no self também. E é o self dele, em conexão com algo maior, que eu pelo menos acredito, é que vai curar as outras partes, né? Vai tirar as cargas de trauma para reprocessar aquilo tudo, ressignificar, e aí vir integrando, inclusive as habilidades que estão lá escondidas junto com o trauma, porque vai tudo ficando sem acesso, né? Inclusive as habilidades, a parte positiva. Então, ele destaca a importância de uma intervenção precoce. Eu deveria ter sublinhado isso aqui, vou ver se eu depois coloco em caixa alta, né? Porque para mim isso é uma das coisas principais, inclusive da minha abordagem, dessa formação, de tudo que eu faço, é a gente poder exatamente informar, criar práticas, de preferência coletivas mesmo, para essa intervenção precoce, para essa informação e a gente criar repertório precoce, antes que os efeitos do trauma se tornem crônicos e debilitantes. Então, assim, ele está falando que tanto da reabilitação, da recuperação, mas eu estou falando até mais do que isso, né? Da gente informar para que as pessoas não já tenham o repertório formado para que não sejam traumatizadas, né? Que elas têm um evento ali, mas elas já se autorregulam. E aí, para mim, gente, não tem como não ter recurso do físico ao espiritual. Precisa incluir o espiritual, a meu ver, para sustentar esse nível de regulação. Tem coisa que a gente vive que é muito fora da nossa lógica, né? Fora do padrão. Então, eu não vejo hoje como a gente conseguir suportar, sustentar, voltar a se autorregular sem o espiritual junto. Qualquer experiência que seja que faça sentido para a pessoa, né? E que ela volte, que ajude ela a voltar mais para o céu. O autor ressalta que o tratamento deve focar não apenas nos sintomas, mas também na raiz do problema, buscando restabelecer o senso de segurança, controle e conexão da pessoa com o mundo e consigo mesma. Vou repetir isso, tá? O autor, que é o Bessel, ressalta que o tratamento deve focar não apenas nos sintomas, mas também na raiz do problema, buscando restabelecer o senso de segurança, controle e conexão da pessoa com o mundo e com ela mesma. É que eu comecei a também ter mais inspiração para fazer o programa Viver em Conexão, consigo, com os outros, com o todo. Que, a meu ver, isso previne e recupera trauma. Faz a gente ter a real qualidade de vida, que é poder se conectar de novo, inclusive com os prazeres,
né, do que a gente faz, do que a gente é. Isso requer abordar tanto os aspectos emocionais quanto os fisiológicos do trauma, explorando diferentes modalidades terapêuticas que possam ajudar o indivíduo a processar e integrar suas experiências traumáticas de maneira saudável. Ou seja, processar e integrar. A gente tem 2 movimentos. Na verdade, 3, tá? Que é acessar, testemunhar com compaixão e segurança, depois processar e aí integrar as experiências traumáticas de maneira saudável. A gente tem uma opção que é muito conhecida, principalmente na área de terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar crenças, como a pessoa pensa, dá muita ênfase no pensamento, a gente chama de terapias top-down, de cima para baixo, é do pensar para o corpo, né? Porque tem as terapias bottom-up, que são as terapias de corpo para mente, trabalham primeiro o corpo. A meu ver, o ideal é fazer as duas, tá? Os 2 tipos de terapia, os 2 tipos de movimento. Essa terapia da exposição, ela é uma abordagem eficaz, né, de acordo com a literatura, com as pesquisas e tal, e ele acaba citando também, no tratamento do trauma, pois ajuda o paciente a enfrentar gradualmente as lembranças e situações associadas ao evento traumático. Ao expor-se de forma segura e controlada a esses estímulos, então é uma terapia de exposição, ela vai expor a pessoa a um estímulo parecido, tá? O indivíduo pode aprender e processar e integrar as memórias de uma maneira mais saudável, diminuindo a intensidade das respostas emocionais e fisiológicas. Durante a terapia de exposição, o terapeuta guia o paciente por meio de técnicas como imersão imaginária ou na vida real, em vivo, permitindo que ele confronte suas memórias traumáticas de uma forma mais estruturada e apoiada. Isso ajuda a reduzir a evitação e a hipervigilância. É bem bacana para evitação, tá? E a hipervigilância também, né? Óbvio, vai dar uma diminuída. Características comuns em pessoas que sofreram traumas. Aí, particularmente, eu gosto mais de outros tipos de abordagem em termos de simplicidade e riscos. Eu coloquei essa observação aqui, tá? Mas é uma questão minha. Eu acabei, assim, me metendo aqui no resumo do livro. Eu estava resumindo só o livro, mas eu não consegui deixar de colocar essa parte. Por quê? Porque eu acho que a terapia de exposição não é para todos os casos, não é para todas as pessoas, não é para todos os traumas. E o terapeuta tem que estar muito no self, muito treinado, né? Eu acho um risco grande, porque o terapeuta ele precisa ser muito bom para saber o timing, para saber se está indo, se não está. E o tipo de estímulo, que tem trauma que não dá para você repetir, para você reproduzir bem o estímulo ali, né? Dependendo da situação, existem terapias melhores para fazer isso e mais seguras. Então vai depender muito, tá? Mas ela, para coisas simples, ela funciona e funciona bem, tá? Tem pesquisas mesmo sobre isso. A gente tem o MDR, super conhecido na área de trauma, para quem conhece trauma, conhece MDR, né? A gente também tem a terapia, a experiência somática, que é o SE, a gente chama de Somatic Experience, que é uma terapia do Dr. Peter Levine, bastante conhecida, tem formação dessa terapia ligada à neurociência para trauma, ela é muito corporal, às vezes eu acho até corporal demais, tá, cá entre nós, mas assim, eu gosto, tem coisas muito importantes ali, só que depois que eu comecei a estudar polivagal e sensório-motor, são outros tipos de terapia, e também tem a parte do IFS somático, mais ligada a corpo, e memórias pré-verbais, né, até de útero, eu considerei essas outras terapias um pouco, assim, eu senti elas mais bem fundamentadas, e com recursos também muito úteis, então não consegui depois me ligar tanto, assim, na experiência somática, mas eu respeito o trabalho deles, eu acho importante, só não acho único, porque tem gente que leva como seita, né, como se, só o MDR é terapia de trauma, só a experiência somática é terapia de trauma. Aqui no Brasil são as duas mais conhecidas, tá? MDR, que a gente vai falar agora, e a experiência somática, inclusive com formações muito robustas e carésimas, mas com profissionais bons, só que eu ainda acho limitado para algumas coisas, principalmente para trauma complexo. Depois eles foram abrindo, tá? Um pouco mais, associando com outras terapias mais relacionais, para ficar um pouco mais relacional. Mas para trauma mais pontual, de cenas mais pontuais, de coisas que você consegue acessar na memória, eu acho interessante, uma terapia interessante. Hoje eu não uso mais, eu já usei e já fui paciente também dessas terapias, tá? Eu gosto de experimentar a terapia em mim. Eu fui paciente da presidente
do conselho, da associação, não lembro agora o nome, de MDR do Brasil, durante um ano. E foi muito interessante. Só que chega uma hora que tem uma barreira. Quando é muito relacional, quando é muito lá de trás, eu senti uma barreira, assim. Eu senti que não passou muito dali, tá? Foi a minha experiência. Pode ser que alguém consiga resolver tudo que pode e precisa com o MDR. Eu acredito mais como Bessel van der Kolk, que eu acho que a gente precisa de um repertório de terapias, de abordagem, de recursos, e coisas até que não sejam terapia, coisas que sejam terapêuticas, como fazer jardinagem, como dançar, né? Que não é bem uma terapia, mas é terapêutico. Então, eu acredito muito que tudo isso, ou seja, viver, voltar a viver e não só sobreviver, é curativo para trauma e é preventivo, inclusive para filhos, né? Então, MDR, que a sigla significa em inglês, né? Mas, enfim, traduzido é dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, é uma terapia inovadora e altamente eficaz no tratamento do trauma. Desenvolvida por Francine Shapiro, essa abordagem se baseia na estimulação bilateral do cérebro, geralmente por meio de movimentos oculares rápidos. O terapeuta que ajuda, tá, a fazer esse movimento com os dedos ou com uma ponteira ou algum outro estímulo, algum outro instrumento, para ajudar o paciente a processar e integrar memórias traumáticas de uma maneira mais adaptativa. Durante as sessões de MDR, o terapeuta guia o paciente a evocar imagens, pensamentos e sensações, ou seja, imagens, vários estímulos, imagens, pensamentos e sensações no corpo, relacionados ao trauma. Então, ele envolve todo o cérebro, tá? Córtex, límbico, emocional e o cerebelo, né? Todo o corpo. Todo o cérebro que está em todo o corpo, né? Está inervando todo o corpo. Enquanto estimula os movimentos oculares, ou seja, a pessoa evoca essas sensações, essas imagens, esses pensamentos, essas memórias, enquanto está fazendo ali o movimento ocular. Essa combinação de ativação neurológica e processamento emocional permite que o cérebro reprocesse as memórias de uma forma menos intensa e perturbadora, reduzindo os sintomas de estresse pós-traumático e promovendo a cura. O IFS já dá uma outra explicação para tudo isso, tá? É polivagal também e tal. Tem pessoas, tem profissionais, psiquiatras inclusive, que contestam um pouco a validade da questão dos movimentos bilaterais do MDR, tá? Apesar de várias pesquisas mostrarem que realmente desensibiliza, porque para eles, pelo que eu entendi, na época que eu fiz curso e tal, eu não fiz a formação completa deles, tá? Mas eu fiz curso tanto presencial quanto online de MDR, eu fui paciente, eu pratiquei. O que eu entendi é que o trauma, ele deixa, alguns circuitos do cérebro ali meio fechados, vai sempre o gatilho disparar aquela rede neuronal, aquelas sinapses ali, fazendo uma sequência ali para o estímulo. O MDR, ele vem com os estímulos bilaterais, é como se ele estivesse meio que, entre aspas, confundindo o cérebro desensibilizando aquela rede que fica ali de acordo com o gatilho, conforme a pessoa está lembrando ali na hora da terapia, daquela emoção, daquela sensação corporal, de não ficar só naquela rede neuronal, de criando uma outra confusão ali em umas outras redes. Enfim. E aí isso vai desensibilizando e vai criando outras possibilidades, vai deixando a pessoa mais segura, né? Porque é óbvio que ali ela não morreu diante do estímulo, então ela vai ver que está tudo bem e tal. Existem outras explicações para isso, de acordo com outros psiquiatras e outras terapias. Outras terapias vão dizer que não é bem o estímulo bilateral, e sim você está oferecendo uma experiência ali para a pessoa de segurança, de testemunhar com alguém te apoiando, de testemunhar com alguém compassivo, validando suas emoções de forma segura, trazendo uma outra experiência. Essa outra experiência emocional, corporal e de crença, de pensamento ali, por si só de você viver uma outra experiência, você já está reprocessando o trauma. E já está fazendo outro circuito cerebral com neuroplasticidade. Então, eles falam, esses críticos, que não necessariamente é o estímulo bilateral. E o MDR não faz estímulo só, vou corrigir isso aqui também, vou colocar aqui também. Não faz estímulo só ocular, não. Se bem que aqui está geralmente, né? Faz estímulo tátil também, na perna, com alguns estímulos que ficam vibrando, cutucando os dois lados. Você pode fazer com a mão também na perna. Mas eu gosto da sensação de estar
respirando, soltando ar pela boca quando eu estou em crise ou fazendo algum tipo de... né, eu posso me acalmar com respiração, com oração, posso me acalmar com uma meditação, posso me acalmar com música, posso me acalmar acolhendo essa parte e descarregando ela, no caso do IFS. Mas eu também posso me acalmar fazendo isso tudo e fazendo movimentos bilaterais. Eu gosto, me dá uma sensação gostosa, tá? Me dá uma sensação assim, de que meu organismo vai regulando mais rápido quando eu faço alguma coisa bilateral, tá bom? Então, e aí depois a gente pode falar mais sobre MDR, essas outras terapias. A gente tem o neurofeedback, que é bem conhecido, cada vez está mais conhecido, né? Eu gosto muito também, mas eu acho complicado, né? Essas terapias são muito bacanas, mas eu acho que sim, tanto MDR, que precisa ter lá o terapeuta mesmo, enfim, ele pode fazer online? Pode, tá? O terapeuta pode fazer online, mas precisa ali de mais coisas, né? Eu acho que tem terapias mais práticas, mais simples e mais seguras, e não necessariamente que você vai excluir, você pode até usar junto, mas eu gosto mais de outras abordagens, tá? Mas eu eu tenho um respeito já e gosto dessas aqui também. Não é a minha escolha atual de trabalhar com. O neurofeedback, por exemplo, eu recomendo para quem pode fazer, tá? Mas é uma terapia cara e precisa de alguém muito, muito bem habilitado para aplicar e precisa ter o instrumento de aplicação, que é como se, né, depois eu vou explicar aqui, e é caro também, esse equipamento é caro, ele precisa ser presencial, não dá para ser online. A gente até tem alguns aplicativos de ondas cerebrais, de frequência, de biofeedback, né? Mas é diferente do neurofeedback aqui, que é presencial. E aí ele funciona assim, ó, ele é uma técnica inovadora no tratamento do trauma, que envolve monitoramento e regulação da atividade cerebral. Essa abordagem terapêutica ajuda os pacientes a aprender a modular seu próprio padrão de ondas cerebrais, permitindo que eles ganhem maior controle sobre suas respostas fisiológicas e emocionais diante de estímulos estressantes. Ele vai trabalhar muito com as ondas cerebrais, tá? Ele bota imagens, música e vai colocando... durante as sessões de neurofeedback, sensores são colocados no couro cabeludo do paciente, como se você fosse fazer um exame mesmo, e vai monitorando em tempo real a atividade elétrica do cérebro. O terapeuta, então, fornece feedbacks visuais e auditivos, guiando o paciente a regular a atividade cerebral de uma maneira mais saudável e adaptativa. Então, o terapeuta ele vai vendo áreas mais ativadas, que estão exageradamente ativadas, outras menos, ele vai ajudando com estímulos para regular isso, tá? Essa prática permite que o indivíduo aprenda a acalmar seu sistema nervoso, reduzindo sintomas como hipervigilância, flashbacks e ansiedade. Então, tem gente que tem uma resposta muito boa, tá? Mas tem gente, ainda mais se for neurodivergente, se o trauma for muito lá de trás, se for uma coisa com muitas camadas, o cérebro já tiver muito, inclusive as estruturas, né, alteradas, demora mais tempo, é muito caro, tem essa questão do presencial. Então, eu acho bacana como uma terapia coadjuvante, e quando pode mesmo, tá? E principalmente quando é criança, porque aí fica legal fazer, porque aí tá estruturando ainda, tá formando. Mas existem outros recursos que dá pra gente fazer também, de meditação com mindfulness, com até aplicativos de celular, você meditar respirando, alterando ali com mindfulness e compaixão, porque eu não acredito no mindfulness sozinho, tá? As pesquisas de neurociências sociais já provaram que o mindfulness sozinho não tem eficácia praticamente, só com compaixão junto. Então, o mindfulness com compaixão, respiração, toda essa prática corporal e alimentação, né, tudo que você possa melhorar já ajuda muito também. Se quiser fazer esses aplicativos, né, que for sentir um bem-estar, uma segurança, desde que seja seguro, né, e seja algo ali que possa ser mais comprovado e tal, também fica legal quando a pessoa não tem acesso ao neurofeedback, tá? Então, eu acredito que hoje tem outras coisas que dá para você fazer também para regular essas ondas cerebrais e não necessariamente o neurofeedback, mas ele é muito bem falado lá fora, tá? Tem a doutora Ruth Lenius, não sei como é que fala, Lenius ou Lanius, o sobrenome dela, não sei a pronúncia correta. E ela é uma psiquiatra canadense, uma pesquisadora excelente e de trauma, tá? Inclusive da parte do sistema límbico, ela usa muito o neurofeedback. E o Bessel van der Kolk teve uma época que ele também enfatizou bastante o neurofeedback, sabe? Então, eu tenho amigas aqui que são terapeutas de neurofeedback, são psicólogas. Tenho pessoas aqui que eu conheço que são instrutores de neurofeedback no Brasil,
E tenho pacientes que também fazem, junto com a terapia, que fazem comigo, que também fazem neurofeedback, tá? Então, eu acho bem legal. Mas é uma coisa, assim, que precisa ter acesso e precisa estar bem financeiramente para fazer, né? Porque eu acho que para você ter outro estresse, ficar mal financeiramente também não adianta. Então, é uma coisa para pesar na balança e ver o acesso, tá? Yoga e meditação. Esse aqui, no caso, por exemplo, até uma pessoa de comunidade pode fazer yoga e meditação, né? No caso do neurofeedback, eu gosto mais como é que se fala? De divulgar abordagens terapêuticas e recursos que possam ser usados por todos, independente da condição, da classe social, de qualquer coisa. Eu prefiro, tá? Mas é uma coisa minha. Yoga e meditação. Aí o Bessel van der Kolk foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, tá? A pesquisar yoga, meditação, música, dança, arte marcial para cura de trauma, ou durante, pelo menos, para ajuda no processo de cura, tá? Alguns talvez se curem ali, até pelo nível de self, mas pelo menos auxiliar na cura, ele coloca como que deu muito certo na pesquisa dele, né? O resultado parece que foi muito bom. Então, yoga e meditação têm se revelado abordagens excepcionais no tratamento do trauma, ajudando as pessoas a restabelecer conexão entre mente e corpo, já que o trauma dissocia isso, né? Essas práticas contemplativas permitem que o indivíduo desenvolva maior consciência e regulação das suas emoções e respostas fisiológicas, fundamentais para superar os efeitos devastadores do trauma. Por meio do yoga, os pacientes aprendem técnicas de respiração, posturas e exercícios de mindfulness que promovem a calma, relaxamento e a sensação de segurança dentro dos seus próprios corpos. Por que o trauma faz? O trauma faz você dissociar do corpo porque o corpo não fica mais seguro. Você, na verdade, não está mais incorporado. E olha como isso abre brecha, né? Para quem acredita aí nas questões espirituais envolvidas. Porque o seu corpo, ele dispara gatilhos que te deixam ansioso, que te lembram o trauma. Então, os próprios gatilhos de ansiedade e estresse que o corpo fica, já dá mais gatilho ainda. Então, vai aumentando, vai escalando, né? E vai virando uma bola de neve. Então, não habitar o corpo, se desconectar desse corpo que sente, que dispara, que denuncia, que pede socorro, esse corpo que incomoda, né? Porque ele pode dar disparos. Quando você dissocia, você se sente supostamente mais seguro. Então fica um monte de gente virando como, assim, é claro que é uma estratégia de sobrevivência que precisa ser respeitada, né, que precisa ser abraçada, porque ela faz as pessoas sobreviverem coisas muito devastadoras, mas não dá para ficar vivendo assim para sempre, porque senão a gente fica no estado de zumbi, principalmente quando as situações externas ou dentro já dá para recuperar um senso de segurança, né? Claro que as pessoas que continuam vivendo situações de catástrofe, é complicado a gente falar isso. Mesmo assim, ainda dá para acolher ali todo o sofrimento, né? Fazer algo, amenizar alguma coisa, né? Então, é importante lembrar que, no início, a pessoa pode se sentir insegura e desconfortável com a reconexão com o corpo, tá? Eu coloquei essa observação aqui. É preciso saber conduzir bem e saber o momento de usar cada recurso, tá bom? Exercício físico, no próximo slide. Então, assim, gente, só ressaltando aqui, voltando um pouquinho. Tudo que a gente for fazer de corpo, yoga, meditação, né, que vai trabalhar respiração, exercício físico, arte marcial, qualquer coisa que vai trabalhar corpo, é importante lembrar desse carinho, desse cuidado, de não forçar, de não ficar criticando, de não ficar direcionando muito, de ajudar a pessoa no limite dela, muito no limite dela. Ou se vocês mesmos forem a algum lugar fazer alguma prática nesse sentido, respeitar a própria condição, o próprio limite. Se o professor for um professor muito rígido, sai daquela aula, ou nem vai, ou faz um trabalho interno muito forte, sabe? Porque, assim, é importante a experiência de habitar o corpo novamente, de incorporar com a sua própria energia, o seu próprio ser, esse corpo, de refazer essa conexão, que seja uma experiência segura, que seja uma experiência gostosa, que seja uma experiência com compaixão. Que é essa experiência nova que vai fazer neuroplasticidade. De, legal, estou seguro no meu corpo de novo, posso ter prazer, e o prazer é seguro também, porque senão o prazer pode ser uma ameaça. O prazer pode ser, vou relaxar, vou deixar de estar vigilante, o perigo vai acontecer.
vai acontecer o pior. Então, eu não posso ter prazer, não posso estar conectado, não posso estar relaxado, não posso ter prazer. Porque tudo isso é automaticamente perigoso. Então, a gente precisa levar a pessoa com muita calma a um estado onde estar no próprio corpo, estar relaxado e estar com prazer é seguro. E isso precisa ser feito de forma compassiva e não rígida ou forçando. Né? Só um instante, por favor, gente. E aí tem os exercícios físicos. Os exercícios físicos desempenham um papel fundamental no tratamento do trauma, fornecendo uma abordagem holística para a recuperação. Atividades como caminhadas, corridas, natação, dança, vou colocar aqui depois também, artes marciais, ajudam a liberar tensões acumuladas no corpo, estimulando a produção de endorfinas e outros neurotransmissores, melhorando a regulação do sistema nervoso. Então, é muito importante o exercício físico para essa recuperação da conexão emocional, mental, corporal, né, dessa habitação do corpo novamente, de forma segura e de forma prazerosa, aos poucos prazerosa, muito aos poucos, né? E aí libera endorfina, a gente sabe que liberam vários outros neurotransmissores que vai ajudar em tudo isso e na saúde também. Inclusive, nessa questão da homeostase, para regular também o sistema imunológico, o sistema que vai também ajudar a desinflamar o corpo, né? Então, ajuda também nas respostas inflamatórias, nas alergias e tudo isso. Ao se movimentar, a pessoa em recuperação do trauma pode restabelecer a conexão mente-corpo, reduzindo os sintomas de hiperestimulação e aprendendo a tolerar melhor as sensações desconfortáveis. Então, são duas coisas, ó. Vai ajudar a reduzir os sintomas de hiperestimulação, e aí por isso também que ajuda na inflamação, nas alergias, tudo aquilo, né? Na homeostase. E também aprende a tolerar melhor sensações desconfortáveis, que não vai ser, aquele estímulo, aquele gatilho todo que vai desestabilizar e causar ameaça e desamparo. Não, peraí. Eu posso estar desconfortável aqui, mas eu não vou morrer. E talvez, não é para forçar, tá, gente? Lembrando disso. É sempre uma coisa que fique possível ali, ajuda a pessoa a tolerar mais um pouquinho, vai acolhendo, né? Mas desde que seja realmente saudável e que faça sentido ali, né? Porque senão a pessoa vai continuar aprendendo a ter que tolerar o que ela não tem que tolerar mais, o desconfortável. E às vezes isso é sair do trauma, ajudar ela a sair do que está desconfortável também, tá? Então por isso que tem que ter esse feeling. Tem que ter muita intuição e conexão com a pessoa que está guiando ali, seja individualmente ou seja coletivamente. E é bacana até fazer mais individualmente, né? Quando a pessoa está muito comprometida, para ter um acompanhamento mais de perto. Essa prática também promove a autoconfiança e senso de domínio sobre o próprio corpo e capacidade de se acalmar diante de situações estressantes. Então, autoconfiança, senso de domínio sobre o próprio corpo e acalmar diante de situações estressantes. Então, é muito importante o exercício físico, gente. Nem que seja uma caminhada, começa pelo que for mais fácil, ajuda as famílias, as pessoas, ajuda a criança a começar pelo que for mais fácil, ao que tiver dentro da logística e das possibilidades financeiras da família, ou faz uma coisa gratuita mesmo, ou faz brincadeiras que possam ter ritmo e corpo, o que for possível, mais viável, né? Porque as pessoas que estão assim nesses estados, ou convivendo com pessoas assim, já estão tão exaustas, tão cansadas, beirando o burnout, que não dá para ficar exigindo mais, tá? É bom quem está em volta ajudar. Nosso papel é ajudar essas famílias com todas essas decisões, com toda essa logística também. Por isso que não é um atendimento, eu não quis chamar de terapia, porque não é um atendimento só terapêutico no sentido clássico, né? É um atendimento que vai precisar também de uma ajuda de decisões práticas de todas as áreas da vida. A gente ajudar até com conexões, com contatos, em passar outros tipos de recursos, outros tipos de contato, algo beirando um pouco mais a assistência social, sabe? Então, acho importante atender essas famílias que estão passando por isso, ou equipes também, empresas, né? Quando tem alguém ali gerindo, a gente ajudar esse gestor, ou ajudar esse líder na família, geralmente a mãe ou o pai, ou os dois quando são os dois juntos, melhora, né? Mas às vezes os dois também estão muito engatilhados, muito cansados, precisando trabalhar ali relação de casal para não piorar a coisa.
Então, assim, são muitas implicações que, se tiver uma equipe multidisciplinar, melhor ainda, né? Só que, se for uma equipe multidisciplinar, essa equipe precisa estar muito entrosada, muito alinhada. Porque no caso do trauma, como a pessoa já está insegura, inclusive com relações, desanda tudo. Se tiver muita decepção, muita sensação de traição, de não ser compreendido, desanda tudo. Ah, então às vezes é melhor ficar uma pessoa só mesmo, ou duas no máximo, ou uma só, mas trabalhando as várias áreas da vida da pessoa, né? Por isso que eu acabei criando esse que eu chamei de método, eu nem gosto muito dessa palavra, porque não é um método fechado, não é uma coisa tão certinha, né? Tão linear, mas que vai abranger as várias áreas da vida, a gente ir aumentando o repertório, tanto com os nossos, quanto aprendendo com o repertório de cada um também, acessando, ajudando essas pessoas a fortalecer e valorizar a própria sabedoria, os próprios recursos. É importante esse empoderamento, e não só de fora para dentro, né? Mas de dentro também, e de dentro para fora. A conexão mente-corpo, então, a gente está falando o tempo todo aqui, né? Que o trauma muitas vezes quebra a conexão entre mente e corpo, deixando a pessoa desconectada das suas sensações físicas e emocionais. Gente, isso é tão importante, porque é o que eu mais tenho visto na sociedade. Pessoas que você olha e fala, gente, essa pessoa não está aqui. E nem sempre é neurodivergente, não é autista, gente. Não é superdotado imaginando lá, ou engatilhado também com questões sensoriais, não. Sabe? São pessoas que realmente você vê que não estão ali, ou desistiram mesmo da vida, né? Estão ali quase como zumbi. Então é muito importante a gente tentar ir sensibilizando e criando recursos para lidar com as dificuldades, com os desafios da vida, para as pessoas poderem estar mais presentes, poderem trocar mais e viver, ao invés de sobreviver, né? Restabelecer esse elo entre corpo e mente é fundamental para cura e recuperação. Gente, não tem como falar de prevenção e recuperação de trauma sem falar sobre isso. Que restabelecer esse elo mente-corpo é fundamental para cura e recuperação. E aí você pode envolver questões culturais, espirituais, religiosas, etc. Lembrando que, quando for envolver espiritualidade, a gente vai falar mais adiante disso, lembrar daquele PDF do que a gente fez da espiritualidade na prática clínica, os limites, né, como é que faz ali para ficar ético, de lembrar daquele termo spiritual bypass. É uma experiência religiosa, filosófica, espiritualizada, que está ajudando a pessoa a conectar com o corpo, a ficar bem com ela mesma, fazer toda uma integração, ou ajudando ela a ir cada vez mais para longe e ficar cada vez mais dissociada de si mesma e da vida e dos outros. É importante fazer esse balanço, tá? E aí ajudar a pessoa a redirecionar isso dentro do possível, né? Se ela não estiver envolvida em nível de seita, porque aí fica complicado. Mas é importante a gente saber, né, essa diferenciação. Através de práticas como yoga, meditação, exercício físico, né, artes marciais, os pacientes aprendem a desenvolver uma maior consciência e regulação do próprio corpo, reduzindo sintomas como hipervigilância, flashback e dissociação. Ao prestar atenção às suas sensações corporais, os indivíduos em recuperação do trauma podem identificar sinais de estresse, aprender a respondê-los de forma mais saudável, não reativa. Tá? Então, quando a gente presta atenção nas sensações corporais, todos nós, né? Porque todos nós temos trauma, não tem como uns mais, outros menos, em níveis diferentes. A gente vai estar falando aí da gente identificar melhor os sinais de estresse no nosso corpo, e às vezes é subcortical, a gente não pensa, não raciocina, a gente vai ouvir, aprender a sentir o que o corpo está falando. No começo é muito esquisito, que você fala, gente, tá esquisito, tô tenso aqui, tá prendendo ali, tá esquisito aqui, tá coçando, tá com uma sensação de dormência, tô com fome, tô com sede, tô com taquicardia. No começo, assim, talvez essa conexão corporal até dê mais estímulo, dê mais gatilho. É importante ajudar a fazer isso de uma forma que não vai disparar ainda mais gatilho para escalar. E sim ter recurso para acolher. Por isso que o IFS, nesse caso, eu acho interessante, né? Porque ele separa, e aí você consegue ter self para acolher aquele estímulo, o que dá uma sensação de grounding, né? De centramento ali, de segurança.
E aí você aprende a respondê-los de maneira mais saudável, não reativa, né? Porque o trauma faz a gente ficar reativo o tempo todo, praticamente, com qualquer, né? Quando os estímulos são parecidos, e às vezes qualquer estímulo fica parecido, se a pessoa está muito ativada, né? Ou quando ela está num burnout, numa situação de muita vulnerabilidade, né? Aí ela fica muito mais vulnerável, muito mais exposta, muito mais reativa. Essa conexão mente-corpo restabelecida promove um maior senso de segurança, controle e autorregulação emocional, essenciais para superar os efeitos devastadores do trauma, tá? Segurança, senso de segurança, de controle e de autorregulação emocional. Aí a gente vai falar aí de... A gente vai falar de relacionamentos e trauma. O trauma pode ter profundos impactos nos relacionamentos das pessoas, tanto em suas relações atuais quanto em futuras conexões. Vou repetir. O trauma pode ter profundos impactos nos relacionamentos das pessoas, tanto em suas relações atuais quanto em futuras conexões. Indivíduos que vivenciaram traumas muitas vezes lutam com dificuldades em estabelecer confiança, intimidade e conexão significativa com os outros. Ó, confiança, intimidade e conexão significativa. Aquelas pessoas que começam a ficar íntima, a pessoa foge. Aí você fala, caraca, fiz alguma coisa de errado, falei algo errado. Não. Às vezes, na própria intimidade, a pessoa surtou. Sim, entre aspas, né? Tipo, não aguentou. E fugiu. Eles podem, vocês conhecem alguém assim, gente? Já passaram por isso? Ou já, vocês mesmos já vivenciaram isso? Complexo, né? Porque o mundo hoje está muito assim. Que é meio que o amor líquido, né? Eu não acho que é só por falta de bom senso, de amorosidade, de algo mais profundo. Não, acho que é muito por trauma coletivo mesmo e isso não é falado. Eles podem se sentir desconfortáveis com a proximidade emocional, temendo a possibilidade de serem novamente feridos, ou abandonados, ou descartados, ou desprezados, né? Vivendo de novo a sensação de desamparo, né? Ao mesmo tempo, relacionamentos saudáveis e apoiadores podem ser fundamentais para a recuperação do trauma. Vou repetir. Ao mesmo tempo, olha a esperança aí. Relacionamentos saudáveis e apoiadores podem ser fundamentais para a recuperação do trauma. O envolvimento em comunidades, suporte de familiares e amigos, ajuda a reconstruir o senso de segurança e pertencimento, que nossa espécie precisa tanto. Elementos chaves para superar as consequências devastadoras do trauma. Dessa forma, é essencial que o tratamento do trauma inclua um foco nos relacionamentos, abordando questões como comunicação, estabelecimento de limites e desenvolvimento da capacidade de confiar. Quanto mais repertório e quanto mais autoconhecimento e senso dos limites, melhor, né? Mais confiança é possível. Tanto em si mesmo, porque o trauma faz a gente perder a confiança na gente também, talvez em primeiro lugar, e aí sim, confiança no outro. Ou os dois ao mesmo tempo, que é o ideal, né? Resiliência. A resiliência é um elemento fundamental no processo de recuperação após a vivência de um trauma. Essa capacidade de se adaptar, superar obstáculos, encontrar forças internas, permite que as pessoas reconstruam suas vidas de forma mais saudável e significativa. Desenvolver a resiliência envolve não apenas a força individual, mas também o apoio de uma rede social e comunitária. Criar vínculos significativos, cultivar a esperança e a espiritualidade, implementar estratégias de autorregulação emocional são algumas das abordagens que podem fortalecer a resiliência de quem passou por uma experiência traumática. Vou repetir. Vínculos significativos, cultivar a esperança, espiritualidade, estratégias de autorregulação emocional, né, para fortalecer a resiliência. Importância da validação.
Gente, isso aqui é muito importante, muito importante. E isso aí, eu tô preocupada com as terapias e com as formações terapêuticas, porque eu tô vendo isso ficar de uma forma estranha, principalmente para quem tem trauma, e a maioria está cada vez mais, né? Então, eu fico muito importante com a forma que isso está sendo abordado, principalmente naquelas abordagens de tudo é dependência emocional, tudo é codependência, as pessoas não têm noção da importância do vínculo, da validação, até de um pouco de dependência mesmo no começo, tá? De quem está recuperando trauma. Depois fica livre de novo, sabe? Mas é preciso um aconchego, é preciso senso de segurança, não precisa sugar o outro, né? Claro que existem os limites aí para não virar um outro trauma. Mas a validação, principalmente, é muito importante, tá? A validação das experiências e sentimentos de uma pessoa que passou por um trauma é fundamental para a sua recuperação. Vou repetir. A validação das experiências e sentimentos de uma pessoa que passou por um trauma é fundamental, é imprescindível, não dá para ficar sem para a recuperação do trauma. Muitas vezes, sobreviventes de trauma se sentem desacreditados, incompreendidos e julgados por aqueles à sua volta, o que pode agravar ainda mais os seus sintomas e dificultar o processo de cura. O que pode agravar, vou repetir, o que pode agravar ainda mais os seus sintomas e dificultar processos de cura. Validar significa reconhecer a realidade da experiência traumática da pessoa, demonstrar empatia e compreensão pelo seu sofrimento e legitimar suas reações emocionais como respostas naturais a um evento perturbador. Olha só, mesmo que para você não seja perturbador, mesmo que você não reconheça, mesmo que você não concorde, a experiência é do outro e precisa ser respeitada e validada e acolhida. É do outro, não tem a ver com a gente. Isso é o que mais a gente precisaria fazer uma psicoeducação da sociedade, né? Sobre essa questão da empatia, compaixão e validação. Quando uma pessoa traumatizada se sente validada, ela ganha segurança, confiança e esperança, né? Vou botar aqui também, esperança, porque as pessoas precisam de esperança. E o senso de que seu trauma é real e importante. E isso ajuda a se sentir ouvida, aceita e apoiada. Elementos essenciais para que possa confiar no processo de cura e se engajar de forma ativa em seu tratamento. A validação transmite a mensagem de que não está sozinha e de que sua dor e suas lutas são compreendidas e respeitadas. Ou seja, aquele processo de autocompaixão, né, que a gente tem trabalhado nas outras aulas, nos outros slides, nos outros PDFs, né? A gente tem trabalhado muito recurso de autocompaixão, de autovalidação, também de autoaceitação, de autocompreensão, porque também não dá para ficar dependendo só do outro, mas ambientes que sejam muito contra isso, que esteja faltando muito isso, ou que sejam o oposto disso, é importante a gente orientar, ou a gente sair quando é com a gente, ou a gente orientar a pessoa a sair, tá? Não é para ficar mesmo, porque até ela aprender a fazer isso sozinha, mesmo assim, muitas vezes, fazendo sozinha, ela vai conseguir filtrar que ambientes é melhor ela ficar ou não em relação a isso, tá? Esse slide aqui, a gente poderia triplicar ele, né, para ler umas 3 vezes. Papel da comunidade. Próximo slide. O apoio e envolvimento da comunidade desempenha um papel fundamental no processo de cura do trauma. Quando as pessoas que passaram por experiências traumáticas se sentem acolhidas, compreendidas e integradas em uma rede de suporte, elas têm melhores chances de se recuperar e reconstruir suas vidas de forma saudável. Gente, a importância da rede de suporte não dá para ficar sem, não tem como. É muito importante construir rede com a pessoa. Obviamente, ficar ajudando a pessoa a ter ferramentas para ver se a rede é saudável ou não, porque ela perde esse senso, tá? Ela perde esse senso do que é saudável. Então, a gente precisa fazer esse papel junto com ela no começo. Por isso que parece uma dependência até do terapeuta, até dos consultores, não importa o nome, né? Quem vai dar esse apoio. Mas no começo é necessário sim, desde que seja saudável, que a pessoa esteja mais no self, porque senão vai ser outro trauma, outra decepção. E também saber trabalhar com essas decepções, tá? De pedir desculpa, de ajudar a ficar seguro de novo, de fazer compensações, de fazer reparações, porque a pessoa pode também saber que o ser humano erra, e que pode considerá-la
pode acolhê-la e pode fazer reparações, que não vai deixar ela haver navios, né? É importante também, já até no começo, já fazer esse contrato com a pessoa. Olha, eu sei que você está traumatizada, eu vou errar com você. Quando eu errar, me fala, ou eu vou tentar perceber e a gente vai fazer reparações. É recíproca a relação. Você não está aqui sendo objeto, você não está aqui sendo usado. Eu estou aqui para te ajudar, só que eu também sou humano. Eu posso falar, me desculpa, e a gente tentar ver o que dá para fazer, como a gente sanar o prejuízo e tudo mais, né? Eu posso te considerar, eu vou te considerar, né? Então, essa experiência por si só também, às vezes, ajuda bastante na recuperação. A gente não precisa também ficar tenso de ter que ser ali perfeito, de não errar, né? Mas é importante deixar isso claro, muito claro desde o início, e apontando isso para a pessoa também ao longo do caminho, tá? Ela vai recuperando a confiança no outro, mesmo quando ele erra, e em si mesmo. Senão, ela não dá chance para decepção alguma. Fazer parte de grupos de apoio, participar de atividades comunitárias e estabelecer vínculos significativos ajuda a diminuir o isolamento, a sensação de solidão que muitas vezes acompanha o trauma. Essa conexão com a comunidade fornece validação, segurança e senso de pertencimento. Depende da comunidade, né, gente? É isso que eu tô falando. Ajudar a pessoa a fazer esse filtro. E, de preferência, às vezes, fazer umas sessões antes, fazer uma regulação, ter bastante repertório, máximo possível, e depois fazer esse movimento. Eu não acho esse movimento tão bom de início, não, tá? Para construir primeiro um filtro, um pouco mais de segurança interna, depois vai fazer esse movimento com mais segurança. É como se a gente estivesse, né, fazendo com uma criança mesmo. Essa conexão com a comunidade fornece, de novo, validação, segurança e senso de pertencimento, elementos essenciais para a superação das consequências do trauma. Muito importante isso que a gente vai falar agora aqui, que é o cuidado com os profissionais. O trabalho com pacientes traumatizados pode ser emocionalmente desgastante e desafiador para os profissionais da saúde mental e outros envolvidos na recuperação. Qualquer outro, tá, gente? Por quê? Porque tem muito mais chance de burnout, de o que a gente chama de estresse secundário, quando a gente está convivendo com outra pessoa que está demandando muito, ou sofrendo muito estresse ou trauma. O trauma vicário, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático secundário, são riscos reais que devem ser tratados com seriedade. Quando a gente está se traumatizando através do trauma do outro, tá? É essencial que esses profissionais recebam suporte, supervisão, cuidados próprios. Detalhe, suporte, supervisão e cuidados próprios, para evitar o esgotamento e manter sua capacidade de atender com empatia e eficácia. Estratégias como terapia, meditação, exercícios físicos, espaços seguros para compartilhar suas próprias experiências são fundamentais para que os terapeutas médicos e outros profissionais envolvidos no tratamento do trauma possam lidar com o peso emocional do seu trabalho. Professores também, né, que lidam com crianças ali, com adolescentes muito traumatizados nos lares, é complicado. Organizações e instituições também têm seu papel crucial de promover políticas de autocuidado e ambientes de trabalho saudáveis para essa classe de traumatizados. Então, assim, é importante a educação sobre trauma também nas empresas, instituições, escolas. Eu acho que, assim, teria que ter uma política maior sobre isso, né? Tô bebendo uma aguinha aqui. Essa mulher nessa banheira aí é uma delícia, né? Eu adorei. Fui fazendo as imagens com muito cuidado, por isso que eu demorei mais também, porque eu fiquei muito em cima das imagens. Saúde mental e trauma. O trauma pode ter profundos impactos na saúde mental, desencadeando uma ampla gama de problemas psicológicos e distúrbios emocionais. Distúrbios de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno dissociativo de identidade. São apenas alguns dos desafios que as vítimas de trauma podem enfrentar. Lidar com essas questões de saúde mental requer uma abordagem integrada e holística. Gente, repetindo, integrada e holística. Não é o que acontece no Brasil, de cada um ficar puxando sardinha para o próprio lado, como se a gente estivesse falando de política. A gente está falando que ser humano como um todo, que precisa de repertório amplo, porque as experiências e cada um é único, né?
que envolva não apenas tratamentos psicológicos e farmacológicos, mas também estratégias de cuidado do corpo, como exercício físico, yoga, meditação, as artes marciais. Essa abordagem multimodal visa restabelecer o equilíbrio e a conexão entre mente e corpo. Para isso que a gente está falando, né, que ele está enfatizando isso aqui. Fundamentais para a recuperação e o bem-estar geral da pessoa traumatizada. Esse menininho triste aí, porém lindo, e que vai se recuperar, se Deus quiser. O desenvolvimento psicológico de uma pessoa, ó, trauma e desenvolvimento, né? Trauma desenvolvimental. O desenvolvimento psicológico de uma pessoa pode ser profundamente afetado pelo trauma. Crianças que enfrentam experiências traumáticas, como abuso, negligência ou perda significativa, podem ter seu crescimento emocional e cognitivo seriamente prejudicados, comprometidos. Esses eventos perturbadores na infância podem levar a dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento e desafios na formação de relacionamentos saudáveis ao longo da vida. Então, os pais precisam estar muito atentos a essas questões e é para ter esperança, eles próprios se cuidando do casal, cuidando desse entorno da criança. Não é controlando tudo sendo Deus. Não, fazendo o que é possível e ajudando a construir um repertório para a criança. Isso é muito importante. Né? Protegendo ela de ambientes perigosos, traumatizantes. Isso não é super proteger. A criança tem que criar resiliência. Deixar ela lá sendo engolida pelo leão. Oi? Entende? Então é muito cuidado com esses discursos, gente. Porque a criança já está enfrentando o desafio só por existir. E só por existir aqui nessa terra. Se ela for neurodivergente, nem se fala. Nem se fala. Então, a gente, como pais ou como adulto, a criança sobrevive e recupera de trauma com um adulto regulando ela, no meio do caos. Isso quem fala é o Dr. Daniel Siegel, que é outro profissional de trauma e desenvolvimento infantil sensacional. Né? Então, assim, para a gente ter esperança e confiar na nossa potência com as crianças, né? Porque tem muitos profissionais também arrasando os pais, botando os pais para baixo, bota os pais se sentindo culpados, com vergonha. Eu acho que são profissionais que não trabalharam a própria questão com os próprios pais e a própria questão com a própria parentalidade. Então, assim, eu acho que é importante a gente dar um suporte, sim, para os cuidadores, para os pais, para que eles possam suportar, apoiar melhor as crianças. Então, esses eventos, já falei, né, do que pode trazer. O trauma precoce também pode impactar a regulação emocional, lógico, né? A autoimagem, gente, é muito afetada e o senso de identidade da criança, criando obstáculos para o seu pleno desenvolvimento. Além disso, atenção aqui, é importante destacar que o trauma pode afetar, gente, isso quase não é falado, principalmente no Brasil, isso eu preciso acolher minhas partes internas, né, quando eu falo dessa parte aqui também. É importante destacar que o trauma pode afetar o desenvolvimento físico da criança. Quase ninguém fala isso, como se o corpo da criança não existisse, né? Resultando em problemas de saúde a longo prazo, como distúrbios de sono e do sistema imunológico, o que a gente estava falando antes aqui, como é que a gente está alinhado aqui com Bessel van der Kolk. O impacto do trauma na infância deve ser abordado com intervenções adequadas, como terapia e suporte emocional, a fim de promover resiliência e crescimento saudável dessa criança. É essencial entender que o desenvolvimento de uma pessoa é moldado por suas experiências de vida. E aí vem a epigenética, né? Provar pra gente mais ainda que as nossas experiências ficam, por pesquisa científica, até a 4ª geração. E certas coisas passam até a 6ª geração. Isso que foi provado, por enquanto, até agora, que a ciência é limitada também. A gente vai ter mais, né? Já tem mais estudos. Isso, na verdade, eu vi há 4 anos atrás, então já deve estar mais avançado, tá? Então, o desenvolvimento de uma pessoa é moldado por suas experiências de vida, incluindo os eventos traumáticos que elas tiveram que enfrentar. E aí também, a gente não ficar só nessa questão traumática. Também a gente é moldado pelas experiências de recuperação de trauma, de enfrentamento dele, de superação, de resiliência, de sabedoria para lidar com a vida, com os desafios. A gente traz tudo isso, tanto dos nossos ancestrais, a gente pega também a parte boa do coletivo, a gente pega também a nossa parte boa. Então, assim, não tem só coisa ruim, né? A gente pensar que nas duas coisas, mas a gente também se orientar de sanar a parte difícil, né? Porque senão também a gente isso tudo fica invisível, a gente também não resolve o problema.
Também não é ficar só no problema, a gente também nos fortalecer com a parte boa que já existe. Só que quando a gente resolve o trauma, a gente resolve esse problema aqui, a gente libera muito mais parte boa, sabe? A gente libera muito mais coisa boa a nosso favor. E recupera muito mais energia. Vou tentar dar uma corrida aqui agora para a gente finalizar. Estratégias, abordagens e prevenção para trauma desenvolvimental. A gente vai falar muito desses assuntos, tá? Ao longo das outras aulas, a gente vai retomar muito isso aqui. Isso aqui é um resumão. Um resumão praticamente todo o nosso curso na parte de trauma. A gente já fez, né? Quase todas as aulas de trauma foram um resumão, né? Mas a gente vai sempre salientando e voltando num certo ponto. Então, assim, estratégias, abordagens e prevenção para trauma desenvolvimental. Criar ambientes escolares e comunitários seguros e acolhedores que promovam resiliência e bem-estar das crianças. Gente, tomara, né? Tomara que a gente pelo menos seja agente disso, né? Sem cobrança, a gente se acolhendo também, nos nossos limites e possibilidades. Mas criar mais isso, ficar de olho mais nisso. Implementar programas de educação parental para ensinar técnicas de regulação emocional e cuidados compassivos, que é o que a gente está tentando fazer, e vocês também vão levar mais ainda isso adiante, né? Desenvolver intervenções terapêuticas precoces, como terapia de vínculo, né? Todas as terapias que são mais relacionais, o próprio IFS, outras terapias que a gente conheça, vai fazendo, tá? MDR, aqui na época ele conhecia mais, né, o MDR, essa parte, para crianças expostas ao trauma. Treinar professores e profissionais da saúde para identificar sinais de trauma. Gente, como é importante isso. Já fiz IFS e várias práticas e técnicas em creche, em Rio das Ostras. E foi incrível a resposta. Eu queria ter podido continuar, na época a aluna era pequena, não tinha como, mas foi incrível o trabalho. Já fiz também um grupo online com professores lá no Sul, foi incrível. E é muito, muito importante a gente treinar mesmo professores e profissionais de saúde para identificar sinais de trauma e aplicar abordagens sensíveis ao lidar com crianças traumatizadas. Aliás, por falar em abordagem sensível, existe o yoga sensível ao trauma, tá? Que é uma prática que foi formada junto com o Polivagal, que são aulas de yoga já específicas para trabalhar essa sensibilidade ao corpo, aos estímulos, e vai trabalhando o trauma mais direcionado, tá? Existe até formação para isso. Eu já fiz curso tal sobre isso, a gente pode fazer também uma aula, um PDF sobre isso. Promover atividades criativas e práticas corporais, como arte, música, esporte, para ajudar no processo de cura e reintegração, tá? É muito importante. E essa questão da mente, corpo e emoções, né? Trauma e identidade. O trauma pode ter profundos impactos na formação e no desenvolvimento da identidade de uma pessoa. Após experiências traumáticas, os sobreviventes muitas vezes lutam para manter um senso coerente de quem são. Olha isso, gente. Por causa da dissociação, tá? Enfrentando desafios na construção de uma autopercepção saudável e integrada. Muito a ver com a dissociação e com a vergonha tóxica que o trauma acaba acarretando, né? Como defesas também. Algumas consequências do trauma incluem perturbações na autoimagem, dificuldade, e principalmente trauma complexo aqui, tá? Aqui ele está enfatizando mais o complexo. Perturbações na autoimagem, dificuldades em estabelecer limites saudáveis e problemas na formação de relacionamentos significativos. A pessoa pode se sentir fragmentada, desenraizada ou incapaz de confiar em si mesma, o que dificulta o processo de criar uma identidade estável e coesa. Daí a importância da gente estar falando, né, fomentando, ampliando tudo isso. E cada um que a gente toca, gente, que a gente recupera ou a gente previne, é progressão geométrica. A gente não está falando só de uma pessoa, e sim de todas as pessoas que essa pessoa vai ter contato na vida. Porque vai impactar de uma forma diferente. Ela ser ela poder ser ela poder voltar a ser ela. Né? Então, a gente não pode encerrar um trabalho desse só numa pessoa. E tudo que ela representa também em termos de conexão ao longo do resto da vida. Social, espiritual, etc. Né? A família, os filhos, os amigos, porque o trauma e a recuperação dele impacta todos em volta. Trauma e espiritualidade. Para muitas pessoas que enfrentaram traumas, a espiritualidade pode desempenhar um papel vital em seu processo de cura e recuperação. A conexão com o sagrado, o transcendente e o divino, né? Pode oferecer um senso de significado, de propósito e de esperança. Tão importante, né, para quem está enfrentando isso. Elementos fundamentais para superar as consequências devastadoras do trauma. Então, traz significado, propósito, esperança.
Práticas espirituais como meditação, oração, contemplação podem ajudar os sobreviventes a encontrar paz interior, aceitação e resiliência para lidar com suas experiências traumáticas. Além disso, a integração da espiritualidade no tratamento do trauma pode facilitar a conexão mente-corpo e o desenvolvimento de uma visão de mundo mais significativa. Isso quem está falando é o Bessel van der Kolk, tá? E toda a comunidade de trauma sabe disso e procura trabalhar isso de uma forma muito tranquila. Claro, respeitando, observando o spiritual bypass. Tá levando para si, tá trazendo para si, tá integrando ou tá desintegrando, levando mais para longe? Sempre a gente observar isso. No próximo slide, trauma e criatividade. O trauma pode ter um impacto profundo na capacidade criativa das pessoas. Paradoxalmente, muitos sobreviventes de experiências traumáticas encontram na expressão artística uma maneira poderosa de processar e transformar sua dor. A criatividade pode se tornar uma ferramenta de cura e empoderamento, permitindo que os indivíduos deem voz a seus sentimentos mais profundos e encontrem novos significados em suas jornadas de superação. A arte como veículo de catarse. Pintar, escrever, dançar ou compor música pode ajudar a liberar emoções reprimidas e processar memórias traumáticas de uma forma segura e construtiva. É importante falar isso, tá? Que precisa ser de uma forma segura e construtiva e não que assim, técnicas que usam muita catarse para trauma, botar para fora, não sei o quê, nem sempre são tão seguras e nem sempre reprocessa não, tá? Nem sempre reintegra não. Que vai reintegrar é criar uma outra experiência, você pode sim descarregar, mas o que vai reintegrar é criar uma outra experiência mais segura sobre aquele estímulo e fazer neuroplasticidade com isso, tá? A criatividade como ferramenta de autoexpressão. Através da criação artística, as pessoas podem se reconectar com sua identidade, redescobrir sua agência, redescobrir a si mesmo, isso aqui está errado, e afirmar sua capacidade de resiliência. Tá? Isso aqui é autonomia de novo uma autopercepção, autoconsciência, autoconfiança. E a arte também como meio de conexão e validação. Compartilhar suas criações com outros pode ajudar os sobreviventes a se sentirem vistos, compreendidos e não mais isolados em sua dor. A arte é muito importante, gente, também a arte com o corpo, dançar, é muito importante para a recuperação do trauma. Trauma e perdão. O processo de perdão, isso aqui é complexo, tá? Falar de trauma e perdão, porque eu acredito muito que o perdão precisa vir naturalmente, depois de você ter reprocessado, tá? Porque só perdoar forçando, para mim, é se retraumatizar, tá? Então é importante aqui a gente... Mas eu acredito realmente que o perdão acaba acontecendo naturalmente, é importante no processo de trauma, no processo de fechamento e também no processo de reconciliação consigo mesmo. Pra gente também se perdoar quando erra ou quando fere alguém. Que a gente fere, né? Vamos combinar. Então a gente precisa, né? Quando a gente perdoa quem nos feriu, ajuda também a gente a ter mais autocompaixão com a gente. E a gente se regular também, porque a gente passa a se perdoar também, tá? No que a gente fere. O processo de perdão é fundamental para a cura do trauma, mas também pode ser uma das jornadas mais desafiadoras para os sobreviventes. Perdoar aqueles que os feriram profundamente, ou até mesmo perdoar a si mesmo por não terem conseguido evitar o trauma, pode parecer uma tarefa quase impossível. No entanto, o ato de perdoar pode ser transformador, pois liberta a pessoa do peso da amargura e da raiva, permitindo que ela reconstrua sua vida de forma saudável. Né? E tem essa coisa do perdão significa perder, né? Que você precisa perder algo, deixar algo, descarregar algo. Encontrar o caminho do perdão requer coragem, paciência e autocompaixão. Não é um processo rápido ou linear, aquilo que eu falei, é importante, mas sim uma jornada de aceitação, empatia e ressignificação da experiência traumática. À medida que os sobreviventes se permitem sentir e expressar suas emoções dolorosas, eles podem gradualmente soltar o desejo de vingança e cultivar uma maior compreensão mais ampla, né, sobre a vida, sobre o ser humano, em relação àqueles que os feriram. Principalmente, gente, se a pessoa começa, por isso que é importante a psicoeducação e a gente divulgar esses conhecimentos, principalmente se ela começa a conhecer mais sobre trauma coletivo, sobre trauma transgeracional, intergeracional, que o trauma vai passando, a gente começa a ter uma percepção mais ampliada, deixar de levar, né, tanto para o lado pessoal. Isso não significa invalidação da própria dor, do próprio sentimento,
E aqui também eu deixo, entre aspas, o Bessel van der Kolk falar de ressignificação, porque eu não gosto tanto dessa palavra, que às vezes é muito usada em psicanálise e tal, né? Porque ressignificação pode ficar parecendo que o trauma é só você compreender ele e tá curado. Você vai lá na raiz e fala dela, tá curado. Não é. Não é ressignificar só que funciona. É o trabalho com o corpo. É o trabalho integrado de uma experiência completa, corpo, emoções, mente, sendo testemunhada de uma forma segura e compassiva. É isso que faz a neuroplasticidade, tá? Não é só ressignificar a crença sobre aquilo. Não é só pensamento. Precisa envolver as sensações corporais e fazer um novo caminho, tá bom? É importante a gente falar, quase que eu esqueci de falar isso. Eu amei essa imagem, gente. Eu, assim, demorei muito para escolher essa imagem, mas eu achei tão, tão lindo, até porque vem um pouco a questão ancestral também nossa, né? E do trauma transgeracional, esperança e cura. A jornada rumo à cura do trauma é longa e desafiadora, mas é alimentada pela esperança de reconstruir uma vida significativa e plena. Mesmo diante das profundas feridas emocionais, os sobreviventes podem encontrar forças para se reerguer, redescobrir sua resiliência e reimaginar um futuro mais luminoso. A esperança é um farol que guia os passos daqueles que enfrentam o trauma. A esperança é muito importante, gente, a gente reativar a esperança, aquela luzinha, aquela velhinha no sistema das pessoas. Graças a Deus, vocês, por exemplo, foram pessoas que me ajudaram também, tanto ao receber coisas minhas quanto ao me dar, vocês ativaram muita esperança no meu sistema, inclusive está aqui comigo agora, né? Isso é muito importante, a gente poder ajudar a ser pontos de luz de mais esperança nesse mundo. Isso ajuda muito na prevenção e na recuperação de trauma. A esperança ela é um farol que guia os passos daqueles que enfrentaram o trauma, iluminando o caminho para a aceitação, a ressignificação e o reprocessamento, né? Vou colocar aqui, e a transformação. À medida que os indivíduos se reconectam com os seus recursos internos, suas conexões significativas e a sua espiritualidade, eles podem gradualmente recuperar o senso de agenciamento, o senso de autonomia, o senso de si e controle sobre suas vidas. Conclusão. Chegamos ao final dessa jornada pelo vasto e complexo mundo do trauma. Testemunhamos a devastação que essa experiência pode trazer, mas também a incrível capacidade de resiliência e cura que reside em cada ser humano. Compreendemos, estou ficando emocionada, gente. Ai, é muito lindo esse assunto. Compreendemos que o trauma não é uma sentença de vida, mas sim uma oportunidade de transformação, crescimento e renascimento. Isso a gente vê também nas religiões, na espiritualidade, quando é bem feito, quando é bem transmitido, né? Ao longo desse resumo, exploramos as diversas facetas do trauma, desde a sua indefinição a impactos neurológicos até as inúmeras formas de tratamento e abordagens terapêuticas. Descobrimos que a cura não é um caminho linear, mas sim um processo sinuoso, repleto de altos e baixos, que exige paciência, coragem e uma postura de compaixão, tanto para os outros quanto para consigo mesmo. E aí temos a referência, eu escolhi essa imagem aí que eu achei linda, tem um DNA atrás passando pelo bebê, tá? Referência, que eu acho lindo, porque a gente pode tá curando trauma na gente e a gente está fazendo uma nova experiência, até modificando, né, a epigenética das próximas gerações. Isso é muito poderoso, gente. É aquilo, né, da gente, até que Jesus veio trazendo, né, e outras escrituras sagradas, de que a gente é uma oportunidade a cada segundo e que a gente não pode ficar preso a passado, que a gente é presente e é futuro. A gente pode reconstruir isso a cada segundo. Referência, então, vou falar um pouquinho de onde a gente tirou tudo isso. O livro The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma, é escrito por Dr. Bessel van der Kolk. É uma obra fundamental para a compreensão e tratamento do trauma. O autor, um renomado psiquiatra e pesquisador, apresenta uma visão abrangente e inovadora sobre como o trauma afeta o cérebro, a mente e o corpo, e propõe abordagens terapêuticas integradas que envolvem desde tratamentos psicológicos até práticas corporais, como yoga, artes marciais e meditação. Publicado pela Penguin Books em 2014, foi 2014 mesmo, esse livro se tornou uma referência essencial no campo do trauma,
oferecendo aos profissionais de saúde mental e aos próprios sobreviventes um guia detalhado e profundamente compassivo sobre os caminhos de cura e recuperação. A obra de Bessel van der Kolk é uma leitura obrigatória, a meu ver, para quem busca compreender melhor a complexidade do trauma e as estratégias mais eficazes para apoiar as pessoas em seu processo de recuperação, além de prevenção em saúde coletiva, a meu ver. Eu tô chorando. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Nossa, eu acho muito impactante essa obra dele, né? Esse livro, eu acho que, assim, é um presente para a humanidade. Ele ter trazido, né, toda essa integração com vários aspectos do nosso ser, várias áreas da vida, porque ele foi muito corajoso, deve ter sido muito criticado, muito retaliado, se bobear até hoje. Eu fico muito feliz que em 2021, acho que estava no meio da pandemia, eu me inscrevi no congresso que eles dão, se não me engano, de 2 em 2 anos, ou todo ano, depois eles abrem para essa formação do Trauma Research Foundation, que é a fundação que ele tem de pesquisa do trauma em Boston, e eu fui convidada. Eles amaram meus projetos que eu estava desenvolvendo para Brasil, inclusive esses aqui que a gente está, inclusive essa formação, eu já tinha escrito tudo para eles, e eles me apoiaram com uma bolsa. Eu participei de todo o congresso como convidada, pude expor algumas coisas também, e fiquei o ano inteiro como membro da fundação de pesquisa do trauma deles. Eu fiquei como membro oficial do Trauma Foundation, né? Então, assim, foi um presente para mim, quando eu tive a coragem de expor o que eu estava querendo fazer de projeto aqui em relação a isso. E eu não imaginava que eles fossem me acolher e me incentivar dessa forma. Foi muito legal. E aí, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, né? Por eles. E depois eu estudando com o Dr. Frank Anderson, que é um psiquiatra, né, também de Harvard, lá do IFS, ele também foi desse instituto durante anos e trabalhou muito tempo com Bessel van der Kolk, então tem muitas referências. Ele pesquisou muito dissociação, inclusive casos muito graves, e eu fiz vários cursos com ele e pude pegar bastante práticas mesmo, que ele vai, né, para outras práticas. E aí tem sido muito bom esse contato também com o Dr. Frank Anderson, né? Por ele também ter tido muito contato com o Bessel. E depois acho que ele foi avançando também em outras áreas que para mim são mais interessantes hoje. Inclusive essa questão da espiritualidade, né? Então, quero agradecer aí vocês e de terem, imagino que vocês tenham se emocionado junto comigo e a gente possa fazer a diferença no mundo, tanto na gente mesmo, quanto com quem está em nosso entorno, e divulgando também, de forma mais prática, esse tipo de conhecimento, essas informações e recursos práticos mesmo, né? Porque não adianta só a teoria, a gente poder tanto praticar com a gente, quanto também divulgar recursos mais práticos para as pessoas. E é isso, queridos. Práticos, assim, e gratuitos, né? Porque tem coisa aqui que a gente falou que é acessível a qualquer pessoa, mesmo dentro de casa, mesmo hoje ela fazendo de forma segura com ela mesma para começar, ou até assistindo um YouTube, fazendo arte em casa, enfim. Às vezes é começar no pequenininho e vai expandindo conforme for se sentindo segura, né? E é isso, amores. Muito, muito, muito obrigada. Desculpa a gente ter passado um pouquinho do tempo. E se vocês quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade aí também. E fazer perguntas, né? Não sei se vocês estão com um tempinho ainda ou se está muito em cima para vocês. Qualquer coisa vocês mandam lá também no grupo, sem problema. A gente vai respondendo aqui no grupo ou depois em outras aulas. Parabéns, isso. Fantástico, fantástico.